Olá, sejam todos bem-vindos ao Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu vou dar sequência ao nosso estudo do livro O Eu e o Inconsciente, o volume 7/2, de Carl Gustav Jung. E o capítulo que nós vamos trabalhar hoje é o terceiro capítulo, que fala sobre a persona como segmento da psique coletiva. E nós falamos, na aula anterior, a respeito também dos fenômenos, que são resultantes dessa assimilação de conteúdos do inconsciente. Então, neste capítulo, Jung ele vai dizer porque ele apresenta aqui, nesse contexto, porque que a persona ela é sim um recorte da psique coletiva. Diante dessa análise do inconsciente, os primeiros conteúdos que podem ser anexados, ou assimilados pela consciência, são esses conteúdos que não são tão profundos, que são esses conteúdos do inconsciente pessoal. E os conteúdos mais profundos, que fariam aí, que entrariam na camada do inconsciente coletivo, que também já foi falado nas aulas anteriores, é que essa assimilação ela pode gerar uma inflação psíquica, que é esse sentimento, de semelhança a Deus, de uma grandiosidade, de algo que o indivíduo ele adquire uma presunção diante dessa assimilação de conteúdos do inconsciente. E aqui nesse texto, Jung ele vai dizer que esse fenômeno, dessa presunção, dessa inflação psíquica, ele não é um privilégio apenas desse processo, dessa análise, dentro desse contexto de um tratamento analítico, mas que pode ocorrer sim na aquisição de conhecimentos, de conhecimento, em que o indivíduo ele concebe ali aquele conhecimento como algo muito grandioso, algo muito, muito relevante, em que ele ali, diante daquela aquisição, ele começa também sim a apresentar essa inflação. E Jung ele vai colocar entre aspas, que é o saber infla, o saber infla. E que essa presunção diante desses conteúdos, diante desses conhecimentos, Jung ele vai dizer porque essa aquisição da consciência, essa ampliação da consciência, diante dessa aquisição do conhecimento, porque que pode ser também perigoso, Por que pode ser perigoso? E eu vou ler para vocês porque justamente essa passagem Jung ele vai trazer numa nota de rodapé, que eu sempre leio essas notas de rodapé porque trazem muitas vezes, e na maioria das vezes, informações e dados muito assim importantes para o nosso estudo. E, claro, não só estudo, mas para toda uma reflexão. E que ele vai dizer, vou colocar aqui, entre aspas, o saber infla. E ele vai dizer adiante por que é perigoso, porque mediante o conhecimento rouba-se, por assim dizer, o fogo dos deuses, isto é, o patrimônio dos poderes inconscientes, é arrancado do contexto natural e subordinado à arbitrariedade da consciência. Mas na frente ele vai dizer, desse modo, eleva-se acima do nível humano de sua época. E ele vai colocar entre aspas, sereis semelhantes a Deus, mas isso o afasta dos homens. Isto o afasta dos homens. O tormento dessa solidão é a vingança dos deuses. Tal homem não poderá voltar ao convívio do homem. E aqui Jung ele vai dizer, a respeito disso. Voltando para esse aspecto da questão da persona, enquanto recorte da psique coletiva, nós vamos observar alguns fenômenos aí dentro de todo esse contexto. Que em prol de uma imagem ideal, o que vai acontecer
que se vai negligenciar, não sei se é bem essa palavra, mas se vai sacrificar essa individualidade, o que o indivíduo é verdadeiramente. Então, para se ter esse ideal, para se apresentar essa máscara, para também acreditar que essa máscara sou eu e quero também mostrar para os outros, eu vou sacrificar a minha individualidade, quem eu realmente sou, né? E essa humanidade, o que eu sou em essência. Que a persona, ela nada mais é do que um recorte, né, dessa psique coletiva, é um segmento da psique coletiva, é a máscara, né? É a máscara que se apresenta, e Jung usou esse termo máscara, né? Porque que caiu muito bem esse termo, né? Porque a máscara é justamente o que se apresenta, né, para os demais. E que é apresentado por atores para atuar um papel. E esta máscara, né, essa persona, muitas vezes, né, o indivíduo ele se identifica com ela e acredita realmente que a sua essência, quer dizer, o seu eu, se limita apenas a este papel, o que eu apresento para os demais, tá? E o que é aqui muito interessante nós colocarmos é que quando eu quero, né, eu desejo, né, apresentar essas características que são os ideais que eu quero apresentar para as pessoas e que eu quero que sejam, né, aderidos aí à minha pessoa, vai se haver o que? Um processo também de repressão. Características vão ser reprimidas, né, e esses conteúdos reprimidos, eles vão habitar o campo do inconsciente. E esses conteúdos, muitas vezes, o indivíduo ele não vai ter consciência de que é a sua essência, que é a sua individualidade. Mas eu quero apresentar, né, ao mundo, ao coletivo, que essas características ideais fazem parte da minha individualidade. Parece ser a minha individualidade, mas não é. Não é a minha essência. E a persona, ela nada mais é que um compromisso do sujeito com a sociedade. Nós vamos ver, sim, que nessas características, né, também vai fazer parte do que eu apresento para a sociedade, para a coletividade. O meu nome, eu sou filha de quem, quais são os meus pais, qual é a minha ocupação, se eu tenho uma profissão, se eu tenho uma família, se eu sou mãe, se eu não sou, se eu sou casada, todas essas características, né, que são, ou seja, esses dados que são compartilhados, né, na coletividade, que são apresentados, não tem nada de real quando falamos da essência e da individualidade do sujeito. São dados reais porque realmente é o que se apresenta, está na minha documentação, o meu nome, a minha filiação. Não são dados que vão dizer quem eu realmente sou, tá? Enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Como tudo na psique é ambíguo, né, paradoxal, que é muito interessante, que embora quando Jung ele traz que a persona é um segmento da psique coletiva, essa persona também vai apresentar algo de individual. Porque, vamos fazer uma analogia, ainda dentro desse contexto de máscaras, porque como eu, né, como ator, eu tenho à disposição diversas máscaras e que eu tenho a possibilidade de escolher qual é a imagem, né, ideal que eu quero apresentar para as pessoas. Então, vamos supor que esse ator ele possa dizer, não, eu quero essa máscara ou não quero essa máscara. Eu quero atuar como vilão ou eu quero como mocinho. Ou eu quero como uma pessoa muito alegre e uma pessoa retraída. Então, sim, tem algo de individual nesta escolha, nesta decisão.
Ou seja, é como, né, muito interessante como a psique, né, ela é tão paradoxal. Então, da mesma maneira que eu afirmo, né, que se pode afirmar que a persona, ela é um segmento da psique coletiva, então também se pode afirmar que se tem algo também de individual, que tem como pano de fundo o individual, a individualidade, porque em que máscara, né, eu quero, né, aderir, né, a minha apresentação no mundo. Então tem sim algo de individual, e esse si mesmo, né, muito interno e muito inconsciente no indivíduo, está sim sempre de pano de fundo, está sempre por trás. E que, muito embora é inconsciente e que está por trás, e também que essa persona, o indivíduo pode, né, se identificar exclusivamente, porque pode sim haver essa identificação da consciência, né, desse ego, né, da consciência do ego, exclusivamente com a persona, com mesmo que inconsciente, esse si mesmo, embora inconsciente, ele está por trás, ele está ali como pano de fundo, principalmente na apresentação desses conteúdos contrastantes e compensadores da psique. Eu me apresento, né, como uma pessoa, vamos colocar aqui, como uma pessoa muito positiva, muito alegre, muito brincalhona. É assim que eu sou vista, né, pelos demais, e eu me identifico, eu sou essa pessoa. Sim, eu não tenho nada que tenha de oposto, né, ou de diferente a esse papel que eu apresento, mas em determinados momentos isso pode surgir, né? Isso pode surgir principalmente nesses momentos em que a consciência falha falha na sua nessa repressão, falha na sua inibição. Então esses conteúdos podem sim vir à tona, que também faz parte do indivíduo, que foram esquecidos, reprimidos, e que podem sim vir à tona, né, uma vez que a repressão da consciência é abolida, né? Jung ele vai colocar muito bem aqui. Então esse si mesmo, essa individualidade, essa psique coletiva emerge, né? E que Jung ele vai dizer que pode ser vista, né, esses sinais de que algo brota em fantasias, em sonhos, sonhos com imagens cósmicas, sonhar que está voando com o Sol, cometa, com o planeta Terra, com motivos, né, mitológicos, religiosos, porque o si mesmo começa, né, a tomar o seu lugar, né, e vai haver aí esse deslocamento de que a consciência ela não é o centro, né, o ego não é o centro, mas esse si mesmo, né, dele ter essa atuação mais efetiva, mais concreta, em que a consciência, esse ego, ele é apenas um instrumento do que o self determina. Então, Jung ele vai colocar uma analogia bastante interessante, é como que num jogo de xadrez, a consciência está ali no trono, né, está como rei que comanda todo o jogo, mas nesse processo, né, de desenvolvimento, né, da psique, da personalidade, em que quem determina o jogo não é mais a consciência, não é o ego, mas esse selbst, esse si mesmo. E para isso, sim, o indivíduo ele é confrontado com esses conteúdos dessa persona, dessas características que ele apresenta. Porque para que esse si mesmo surge, né, a persona ela tem que ser realmente confrontada e ser entendida que ela é uma parte, né, ela é apenas um recorte, mas ela não é o indivíduo em totalidade. Ele não é o indivíduo na sua essência,
né? É apenas algo que eu apresento para os demais, tá? Que eu apresento para os demais, mas não é a minha totalidade. Muito interessante que Jung vai trazer nesse texto, que esse processo, que é um processo muito trabalhoso, né? Que demanda muita energia psíquica, esse trabalho que é feito, que a psique ela começa a entrar nesse processo, que é justamente de fazer esse deslocamento, né, em que o si mesmo ele passa, né, a ser ouvido, a ter um comando maior, né, dentro dessa totalidade. Essa totalidade, né, começa a brotar. Então esse processo, né, tão trabalhoso, Jung ele vai fazer aqui um paralelo com no início de um distúrbio psicótico, porque é algo muito forte, que desestabiliza, que traz um desequilíbrio para restabelecer o equilíbrio, para buscar essa saúde, essa completude da consciência. Essa completude, essa totalidade da psique. É desequilibrar para equilibrar. Porém, Jung ele vai deixar bem claro que, fazendo essa analogia com o início de um distúrbio psicótico, existe uma diferença, né? Desse processo de desenvolvimento que desestabiliza para equilibrar com o distúrbio psicótico, com o começo do distúrbio psicótico, porque no distúrbio psicótico não vai haver esse equilíbrio, porque o distúrbio psicótico é um processo destrutivo gradativo, uma degradação, né, constante da psique, né, e por isso que apresenta todo esse quadro que nós já sabemos, né, que é a consciência, ela é tomada, ela é devorada pelo inconsciente, pelos esses conteúdos do inconsciente. Mas Jung ele vai fazer esse paralelo, né, desse processo de desenvolvimento, desse processo do si mesmo brotar, que é um trabalho árduo, né, da psique, que demanda muita energia, com um distúrbio psicótico, ou o início do distúrbio psicótico, mas apresentando essa distinção, né? Que é muito importante, que eu achei interessante trazer para vocês. Porque esse processo de desenvolvimento, que é o de desequilibrar, equilibrar, podemos fazer uma analogia, porque eu adoro fazer analogias, é por isso que eu me identifico bastante com a psicologia analítica, eu gosto muito de sempre fazer essa ponte para se poder, né, alcançar o inconsciente, que esse processo, né, de desenvolvimento, eu poderia dizer que seria semelhante a reforma de uma casa, né? É uma casa que está com as estruturas que não estão mais dando a segurança, né, para os moradores ou para um morador, e se necessita se ter uma reforma, né, que seria se buscar esse equilíbrio. Então, é uma casa que necessita-se de reforma e que, para ter essa reforma, eu preciso desestabilizar, eu preciso quebrar algumas coisas, eu preciso desmontar algo, e que é um processo trabalhoso e que gradativamente vai se construindo para equilibrar, para reequilibrar as bases e a estrutura daquela casa. Então, eu poderia fazer analogia com esse processo de desenvolvimento da consciência, né? Sair da frente, né, para estar mais por trás ali de todo o processo, de ser um instrumento dentro de todo esse processo, e que o si mesmo passe a estar, né, a ocupar o seu lugar, né, que é o seu lugar, que é o centro da psique. E para finalizar esse capítulo, né, o terceiro capítulo, eu vou falar para vocês a citação do parágrafo 253, que ele vai retratar muito bem, muito do que foi dito aqui a respeito deste capítulo. Então vamos lá, parágrafo 253. Deste modo, um obstáculo aparentemente invencível seria superado. Assim, pois,
Encaro a perda de equilíbrio como algo adequado, pois substitui uma consciência falha pela atividade automática e instintiva do inconsciente, que sempre visa a criação de um novo equilíbrio. Tal meta será alcançada sempre que a consciência for capaz de assimilar os conteúdos produzidos pelo inconsciente, isto é, quando puder compreendê-los e digeri-los. Se o inconsciente dominar a consciência, desenvolve-se-á um estado psicótico. Então, vamos lembrando aqui do exemplo das outras aulas que eu trouxe para vocês, do jovem que ele entra no processo psicótico, porque naquele momento em que ele é tomado pelas imagens do inconsciente coletivo, aquele jovem, né, que é desiludido por não ter o seu amor correspondido, em que ele vai à beira de um rio, né, com a intenção de tirar a sua própria vida, e ele tem um momento em que ele vê imagens, né, das estrelas refletidas no rio, e naquele momento esse jovem ele é tomado por esses conteúdos. E o que Jung vai dizer com essa citação é que este jovem, né, quer dizer, a consciência, o ego desse jovem, não teve condições de lidar com esse impacto, né, com a força desses conteúdos do inconsciente coletivo. E que ele não pôde compreendê-lo, né, ele não pôde assimilar. Porque se ele tivesse essas condições, se ele tivesse tido, né, condições para tal, ele poderia ter tido aquele momento, né, e não ter tirado a sua própria vida, ter compreendido que aquilo é um drama humano, que é uma dor, sim, né, de não ter um amor correspondido. Quantas pessoas vivem esse drama, né? Desde que o homem se entende por ser humano, esse é um drama vivido por todos nós humanos. E que, né, infelizmente, né, dentro dessas condições egóicas, dentro da condição do ego desse indivíduo, não foi possível. E assim acontece o que aconteceu, né? Ele entra num estado psicótico. Assim eu fecho esse terceiro capítulo a respeito da persona como segmento da psique coletiva. Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar para vocês como uma dica. Se vocês querem ler um pouco mais a respeito da persona, aqui nos tipos psicológicos, no capítulo falando sobre definições, que é um pequeno dicionário, né? Um pequeno dicionário junguiano, em que Jung ele vai trazer algumas definições, alguns conteúdos em que ele vai esclarecer. E justamente no parágrafo 752 até 762, Jung ele vai falar a respeito da persona. Eu separei aqui para vocês. E é justamente na definição, começa quando ele vai falar a respeito da alma, o que seria alma e psique. E aí ele vai apresentar parágrafos, né? Ele vai aqui decorrer até o parágrafo 762, ele vai falar sobre a persona. E é só um acréscimo aqui para vocês, se vocês querem, e se vocês têm, né, o livro a respeito da persona. E bem, então eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, em que eu trouxe para vocês de uma forma resumida, um resumo comentado do terceiro capítulo do livro Eu Inconsciente. Sempre lembrando que eu não tenho a intenção de esgotar, né, de todo o estudo e de substituir a leitura. Pelo contrário, eu gosto quando as pessoas me escrevem, dizem que estão assistindo o vídeo e
lendo paralelamente, ou então acompanhando, né, paralelamente, é que eu acho que é importante a gente não deixar de lado as leituras, porque o que eu vejo muito eu sou junguiana e tal, mas não, né, é necessário o estudo, a leitura frequente, porque é muito denso, não parece que não acaba mais, né? Não acaba mais, e que é importante ter essas leituras. Então, mais uma vez, obrigada. No próximo vídeo vamos dar sequência ao próximo capítulo, que é falando, também muito interessante, falando sobre as tentativas de libertar a individualidade da psique coletiva. Então, um forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau a todos!